gostaria, nessa oportunidade, de conversar com o senador Wellington, que está no plenário, com Vossa Excelência, que preside a nossa reunião, e com a senadora do Rio Grande, Ana Amélia, sobre esta questão dos royalties, a sua distribuição para todos os estados brasileiros, a sua concentração nos estados, eu não diria produtores, mas nos estados que ficam perto das regiões produtoras. Porque cá entre nós, a jurisdição do município e de um estado começa e termina no quebra-mar. Dali para frente é mar territorial brasileiro. E se fala muito no impacto que a produção causa nos municípios limítrofes e nos estados. Ora, o impacto, sem a menor sombra de dúvida, é positivo. A indústria petroleira paga impostos e paga os mais altos salários disponíveis no país hoje. Então, como presidente da Comissão de Educação, senador Moca, eu assumo uma posição que seria muito importante que nós distribuíssemos esses royalties por todo o país, mas que nós não dispersássemos o seu uso. Eles não podem se transformar em fontes luminosas, em pequenas obras municipais. E nós temos a oportunidade de destinar 100% dos royalties para a educação. Mas quando destinamos 100% dos royalties para a educação, nós estamos destinando a todos os municípios e todos os estados brasileiros, só que esse recurso vai carimbado. Eu acho que há um consenso, senadora Ana Amélia, no Congresso Nacional, de que esta bandeira de 10% do produto interno bruto ser destinada à educação é importante. Há um consenso. Não encontrei um parlamentar ainda que dissesse o contrário disso. Mas, se nós vamos destinar 10% do produto interno bruto, é preciso que se saiba que o produto interno bruto, principalmente num país exportador que exporta commodities com a Lei Candir, não tem rigorosamente nada a ver com a arrecadação tributária. Então, se nós falamos em 10% para a educação e não apontamos uma fonte, nós estamos submetendo esta proposta ao absurdo. E tudo que é absurdo não é cumprido. Eu lembro a vocês da disposição constitucional que estabelecia um máximo de 12% ao ano de juros praticados no Brasil. Nunca foi cumprida. Um cheque especial chegou a pagar 450% ao ano, 200 e tanto por cento ao ano, e mesmo hoje os juros dos bancos continuam muito altos. Então, não adianta propor uma medida que não esteja calçada na realidade, que não seja factível. Nós podemos, sim, vincular os royalties do petróleo a uma proposta de educação. Ela seria distribuída por todo o Brasil. 10% do PIB é uma bandeira. 10% do PIB significa um acréscimo de 225 bilhões de reais, mais ou menos, no orçamento da educação. Os municípios e os estados teriam compensação para atingir essa marca, que significa dobrar os investimentos de educação brasileiros, de cada município, de cada estado. Um município que investe hoje 25% teria que investir 50%. É evidente que, se não houver uma fonte externa, isso será absoluta e rigorosamente impossível. Então, a ideia dessa destinação me agrada, mas eu me pergunto por que esse entusiasmo súbito do governo com essa destinação, quando todos sabemos que há um consenso de 10% do PIB, ou seja, de dobrar os investimentos em educação no país. É muito simples, porque se as metas forem estabelecidas e os royalties forem distribuídos sem esta vinculação, o governo nos diz que terá, então, que mexer no orçamento da educação e da saúde. Não. O governo, se não tiver
a fonte para dobrar a receita, deverá mexer no modelo econômico. O governo deverá mexer no superávit primário, acabar com esse pagamento absurdo de juros, essa proteção que os bancos têm no país e esse relativo comando, embora a presidente Dilma tenha resistido, que ainda continua sob a nossa política econômica. Então, de minha parte, eu acredito que nós devemos estabelecer vinculações orçamentárias ao tempo em que vinculamos a destinação progressiva dos royalties para a educação. Vejo também nessa mobilização dos estados dito produtores, que são limítrofes das zonas de produção, o interesse e o financiamento das petroleiras. Sempre que se inicia uma extração de petróleo no país, os impostos são baixos. Quando os lucros das petroleiras se avolumam, a tendência de um país é aumentar o royalty e aumentar a tributação. O Brasil, na época do Fernando Henrique, teve a menor tributação do planeta Terra. O Lula subiu a tributação. Mas, se essa arrecadação de royalties ficar concentrada no Rio de Janeiro, em alguns de seus municípios e no Espírito Santo, fica muito difícil falar em aumento de royalties e aumento de impostos, porque estará sobrando dinheiro para estas unidades da federação. Se os royalties são distribuídos, muda a perspectiva e a pressão social para o aumento da tributação e dos royalties se efetivará de forma concreta. Então, veja, nós temos algumas perspectivas diferentes aí. E, a meu ver, é inteligente, é necessária a concentração de recursos na mão de um projeto nacional, que seja o projeto da educação, uma vez que nós já estamos no ranking mundial, lá atrás, somos o penúltimo, quase o último país em qualidade de educação no mundo. Vamos tomar essa empreitada, esse empreendimento. Vamos reforçar a educação pública, mas não deixando que os royalties se dispersem em obras, pequenas obras municipais. O Brasil hoje não investe mais do que 3% do produto interno bruto em infraestrutura. A China investe 10, mais que 10. Os países que se desenvolvem no mundo têm investimentos dessa ordem. Então, a atomização dos recursos seria uma tolice, uma sandice. Mas a dispersão dos recursos para a administração dos 5.000 e tantos municípios brasileiros também não levaria a nada. É claro que nós temos que mexer na estrutura tributária. A arrecadação do Brasil se concentra a partir da Constituinte. À época da Constituinte, nós votamos no Congresso uma estruturação que fazia com que 80% da arrecadação da União estivesse vinculada a IPI e Imposto de Renda, que constitui o Fundo de Participação de Estados e Municípios compartilhados por todo o país. O modelo econômico, o advento do superávit primário, os juros altos pagos pelo Brasil aos seus empréstimos, fez com que a União progressivamente fosse aumentando aqueles 20% de contribuições financeiras que chegaram a 60%. Pela cobiça da União? Pelo ódio ao Estado e aos municípios? Não. Simplesmente porque o modelo econômico exigia o superávit primário para pagar os juros dos credores externos, os juros cada vez mais absurdos, que continuam absurdos ainda hoje com a resistência da nossa presidenta Dilma. Essa arrecadação não compartilhada sai de 20% para 60%. E a arrecadação compartilhada, o Fundo de Participação, composto pelo IPI e pelo Imposto de Renda, cai de 80% para 40%. Ou seja, estados e municípios tiveram a sua transferência de fundos nacionais, de fundo nacional, cortada pela metade, de 80% para 40%. E isso tudo em função de um tipo de política econômica bem sucedida, iniciada pelo Collor, continuada pelo Fernando Henrique e abraçada pelo Lula, que a complementou com posturas firmes de compensação social,
com as bolsas, o aumento do salário mínimo e tudo mais, chegou ao fim. Nós estamos vivendo de crédito interno, o endividamento das famílias é uma evidência e estamos utilizando esse crédito para comprar bens importados. O desenvolvimento industrial brasileiro estiolou. Eu repito o que já disse algumas vezes nesta tribuna. Em 1980, o Brasil produzia mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China juntos. Um estudo da ABIMAQ nos demonstra que em 2010, nós não chegávamos mais a 15% da produção industrial desses países. Sem produção industrial não temos empregos consistentes, não teremos jamais um país soberano e nós estamos nos transformando num país de economia primarizada. Nós estamos exportando commodities, petróleo, minério de ferro, açúcar, carne, soja, milho, basicamente. E esta situação é extremamente prejudicial para o Brasil, fora deste momento especial da economia, em que a quebra dos países e o crescimento da China nos melhorou aquilo que o Brizola criticava com tanta veemência, que era o prejuízo relativo em função da desvalorização das commodities e da tremenda valorização dos produtos industrializados. Mas esse momento está acabando. E essa política que seria, ou que é conhecida como a política do Lula, a política lulista, se esgotou. E eu não vou fazer crítica a essa política, porque eu a apoiei sempre. 40 milhões de pessoas saíram da pobreza, o número de brasileiros que ingressaram nas universidades foi fantástico, mas o modelo está esgotado. E nós temos, sim, que pressionar essa política do superávit primário. Na verdade, o que eu quero fazer com que vocês que me escutam entendam é que, ao lado do benefício extraordinário, que seria o direcionamento dos royalties do petróleo para a educação, existe um veso conservador de não mexer no orçamento, ou mais exatamente, não mexer nas reservas do superávit primário para pagar impostos e manter este modelo econômico que privilegiou, sim, massas populares, mas fundamentalmente fez com que os banqueiros brasileiros e os bancos que aqui atuam batessem recordes do livro Guinness de uma forma continuada e repetida que ainda não se encerrou. A nossa presidenta Dilma está no caminho certo, mas para mim, embora o caminho seja o certo, se nós andarmos muito devagar, chegaremos atrasado ao destino. Eu vejo na política econômica do governo marcas corretas, enfrentamentos necessários, mas sem a devida radicalidade e coragem. Elogio a presidenta pelo seu pronunciamento na Argentina e me associo aos elogios feitos pela nossa senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia. Mas nós precisamos de mais energia, de transformar definitivamente o Mercosul num suporte regional para enfrentarmos os grandes mercados. Senador Suplicy, todos os países do mundo estão jogando no modelo austero da senhora Merkel da Alemanha. Austeridade interna, redução de recursos para saúde, educação e previdência e um esforço de exportação das suas mercadorias. Nenhum deles quer exportar produtos industrializados de país algum, muito menos do Brasil e do Mercosul. Se nós não nos socorrermos na possibilidade desse mercado que se amplia com a entrada da Venezuela e com a inteligência e decisão da presidente na sua organização e consolidação, nós estaremos colocados definitivamente na situação de um mercado de mão de obra barata e de commodities. Exatamente o que queria a Companhia das Índias em relação aos Estados Unidos, quando este reagiu na independência com a nova política norte-americana, com o Tratado das Manufaturas, com o investimento em inovação, com a industrialização do país. Não esquecendo, senador Suplicy, que tudo isso surge inspirado
no Tratado de Methuen, que é o tratado feito pela Inglaterra com Portugal, onde Portugal tinha uma liberdade absoluta, sem tributação, para vender o seu vinho do Porto para a Inglaterra, que era muito pouco, e que a Inglaterra não comprava tanto, mas que abriu as suas fronteiras para a compra de produtos industrializados da Inglaterra, da Companhia das Índias, à época. E essa Companhia das Índias, vendendo produtos industrializados, drenou inclusive o ouro que Portugal tirava do Brasil, na época do seu domínio, da sua soberania sobre o nosso território, e que impediu definitivamente o desenvolvimento de Portugal, o que persiste até hoje. Então, senador Suplicy, nós temos que pensar, sim, na vinculação do royalty, nesse indicativo, nessa meta de 10% do PIB. Mas nós não podemos pensar que vamos resolver o problema da educação só com isso. Nós temos que mexer, sim, no modelo econômico, de uma vez por todas, senão vamos nos transformar eternamente numa grande fazenda produtora de commodities e num país fornecedor de mão de obra barata. Com a palavra, para uma parte, senador Suplicy. A sua voz, senador Roberto Requião, é de grande relevância e, sobretudo, quando Vossa Excelência fala para o presidente Lula e para a presidenta Dilma Rousseff, porque Vossa Excelência muitas vezes aqui teceu críticas, mas como aqui fala para um amigo, para uma amiga, e apontando caminhos que podem ser melhores para o Brasil. Quero cumprimentá-lo e ao ministro Aloysio Mercadante pela audiência hoje realizada, em que o ministro Aloysio Mercadante, perante a Comissão de Educação e Comissão de Assuntos Econômicos, nos trouxe uma exposição muito interessante sobre os avanços que vêm sendo obtidos na área de educação e com os passos que estão sendo dados, mas conforme Vossa Excelência salienta, ainda vai ser necessário mais. E para isso é importante aqui este consenso sobre o qual Vossa Excelência menciona, quem sabe possamos de fato colocar os recursos do pré-sal nesta prioridade para ampliarmos consideravelmente o orçamento na área da educação, quem sabe de 90 bilhões para quase 200 bilhões, conforme mencionado pelo ministro Aloysio Mercadante. E isto não significa, senador, tirar um tostão dos estados e municípios. Significa simplesmente destinar os recursos do pré-sal para investimentos em educação. Certo. Vossa Excelência, que sabe muito bem do objetivo que tenho em mente sempre de também destinar uma parcela da riqueza gerada no Brasil para se prover uma renda básica para os 194 milhões, um dia vamos alcançar este objetivo, pode contar comigo com respeito a este objetivo. Nós iremos um dia ter o fundo necessário para este outro objetivo que avalio seja tão importante para o Brasil, no sentido de promovermos real desenvolvimento econômico, dignidade e liberdade real para todos. Cumprimentos a Vossa Excelência pela maneira com que aqui coloca suas observações a querida presidenta Dilma. Eu tento ver, senador Suplicy, sempre o que está por trás de cada proposta. E eu, com a tolerância do nosso presidente, gostaria de comentar também as críticas que estão fazendo à nova política energética do governo federal. Eu vejo nos jornais notícias de que o setor elétrico perdeu 55 bilhões de reais na valorização de suas ações. Mas que falácia! Eles estavam contabilizando a propriedade eterna das concessões federais. Concessão tem começo, meio e fim.
quando um setor concedido, como o setor de energia elétrica, chega ao fim, quando a concessão termina, ela reverte para a União, para o Estado e para o município. Mas eles estavam contabilizando como propriedade eterna que poderia, com uma pressão e uma cachoeirice no Congresso Nacional, ser prorrogada com vantagens absurdas. E estavam querendo a continuidade da remuneração do investimento já amortizado. Mas eu, no entanto, discutindo essa questão com a minha assessoria econômica, proporei uma coisa um pouco diferente das prorrogações de concessão, complicadas prorrogações de concessão da presidenta Dilma Rousseff. O pessoal da assessoria do Ministério faz um cálculo e se propõe a reduzir em 16% o valor da energia elétrica de hoje. Eu faria diferente. Acabou a concessão. As empresas são públicas. E essa concessão, senador Moca Cistiola, em cerca de 22% da produção elétrica, hidrelétrica nacional, num período curto de tempo. Acabou a concessão, a presidente cria um grupo de gestão dessas empresas, 5 pessoas, não mais, e contrata as próprias empresas que estão gerindo estas usinas amortizadas de concessão encerrada para operá-las. Eu fui governador do Paraná e, se a memória não me falha, eu posso dizer a vocês que a tal energia velha, a energia gerada por uma usina já amortizada, na saída da usina, tem um custo entre R$ 4 e R$ 7. A distribuição tem um custo entre R$ 4 e R$ 5. E a transmissão a mesma coisa. Então nós poderíamos oferecer não um desconto de 16% na média, mas nós teríamos uma energia que poderia ser oferecida, por exemplo, para uma indústria onde se dispensa a distribuição, temos só a transmissão, por R$ 15, que é o preço internacional. Nós estaríamos alavancando a produção agroindustrial brasileira, a produção de tecnologia de ponta, setores de intensa utilização de mão de obra, estabelecendo a competitividade e dando um impulso extraordinário para a nossa economia. E poderíamos, sim, reduzir também, sensivelmente, a energia doméstica do país inteiro num percentual razoável. Mas a utilização dessa energia extremamente barata na mão do Estado seria uma alavanca importantíssima para o crescimento do Brasil nesse projeto do Mercosul e um arranque definitivo para a nossa energia. Mas embora, senador Suplicy, como Vossa Excelência mesmo observou, a gente faça aqui da tribuna críticas acompanhadas de sugestões, o nosso governo federal faz para todos nós, não para mim, no Senado da República, ouvidos moucos. Meia dúzia de tecnocratas, alguns informados, a maioria absolutamente desinformada, nécios, amadores da administração pública, desprezam, por exemplo, no Senado, 10 ou 20 governadores com experiência de anos de governo, com seus erros, com seus acertos. E a coisa continua dessa forma extraordinariamente lenta e nós estamos decididamente num plano inclinado, apesar do esforço da nossa presidente. Obrigado, presidente Moca, pela tolerância com o tempo, mas afinal de contas, nesta quinta-feira, nós estamos sem matéria para votar, e com o Senado da República relativamente esvaziado, não em qualidade, porque aqui está a senadora Ana Amélia, o senador Suplicy, o senador Eliton e Vossa Excelência. Obrigado pela tolerância.